Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso encontro para celebrar agora em casa. O meu nome é Éder e em nome da Igreja Batista de Conchal, eu desejo que Deus abençoe você através de cada parte deste culto. Queremos também saudar os nossos queridos irmãos e dizer que sentimos muita saudade de todos. Coloque agora o seu pensamento e o seu coração numa oração que eu farei por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento agradeço a Ti, ó Pai, por cada pessoa, ó Deus, que está assistindo este culto, ó Deus, essa programação, ó Deus, esse modelo que estamos nos ajustando, ó Deus, para que a gente possa fazer o papel da igreja, Pai, que é levar o Senhor, é levar o Teu nome a todas as pessoas, ó Deus, e também que isso leve, ó Deus, as famílias a um momento de comunhão contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Meu Jesus, a Ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é Tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os seus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de Tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em Tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas Tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho Teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Oh, oh, oh. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em Tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, oh, oh.
Gostaria de convidar você neste momento para nos acompanhar numa leitura da Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para que discernem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que Deus complete a sua palavra em você. Obrigado, Éder. Esse texto que você nos trouxe, na verdade, é uma oração que o apóstolo Paulo faz em favor dos filipenses. Ele tinha muitas saudades daquela igreja e tinha muita vontade de encontrá-los. Esse sentimento fez lembrar o mesmo que eu tenho tido em relação à nossa igreja. Tenho tido muitas saudades dos irmãos, mas infelizmente ainda não estamos podendo nos reunir. E Deus vai dar essa oportunidade no tempo certo para estarmos novamente nos reunindo presencialmente. Hoje nós estamos sendo igreja em nossas casas. Que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento para abençoar pessoas que estão ao nosso redor. Queremos também agradecer aqueles irmãos que têm contribuído para manter esta igreja aqui em Conchal. Quem faz isso, faz porque tem o entendimento que Deus é o provedor de tudo que essa pessoa tem. Então ela devolve uma parte para o trabalho que existe aqui nessa cidade. Que Deus possa recompensar, te dar sabedoria para cuidar de si mesmo e de suas famílias. Se alguém quiser contribuir, nós vamos deixar um telefone aí embaixo para você entrar em contato e deixar um recado ou entrar em contato diretamente comigo para que possamos providenciar a maneira que for melhor para você participar desse trabalho aqui em Conchal. E se você também quiser participar em doar gêneros alimentícios para podermos ajudar pessoas vulneráveis, estamos também deixando esse telefone abaixo para que você entre em contato, para que possamos até recolher na sua casa, bem como as contribuições, como também os gêneros alimentícios. Eu queria nesse momento orar por essas pessoas que já têm abençoado a nossa igreja. Senhor Deus, quero te agradecer de coração como o Senhor tem trazido ao coração dessas pessoas esse sentimento de poder contribuir para manter a sua igreja aqui em Conchal. Queremos te agradecer porque o Senhor tem realizado esta obra aqui. A missão é sua, mas o Senhor coloca pessoas envolvidas neste processo para poder esta igreja fazer a obra que deve ser feita nessa cidade. Queremos agradecer, ó Deus, por essas pessoas que têm ouvido e sentido a direção do Teu Espírito Santo para fazer esta
doação de gêneros alimentícios, bem como nas contribuições de dízimos e ofertas. Continue abençoando a elas, que elas possam sentir, ó Deus, orientadas por Ti. Eu te peço que o Senhor esteja com cada uma delas, com cada pessoa que tem sentido a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. No início do culto, já tivemos a participação de um dos grupos da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, onde Marcos Monteiro é pastor da igreja. O pastor Marcos Monteiro é sobrinho da Janito, do seu Laurito e, consequentemente, primo da Neuza Maria e da Neusânia. E eu também o considero como um primo. E nós tivemos a oportunidade de estudarmos no Seminário Teológico Batista do Sul Brasil, lá no Rio de Janeiro, na década de 80, e nos tornamos amigos, parentes, né? Depois estivemos namorando e casando com sua prima. Que Deus possa abençoá-lo esta noite, pois ele vai trazer também a mensagem dentro de alguns minutos. E agora nós vamos ouvir a canção Autor da Minha Fé, que será cantada pelo coral e orquestra da igreja do pastor Marcos. E queremos só ressaltar que o autor dessa canção é o Paulo César, que foi líder e é líder do grupo Logos, um grupo que na década de 70, 80 influenciou muitas gerações com suas canções e com seu ministério musical. Infelizmente, no dia 19 de maio, a esposa de Paulo César, a Nilma Soares, faleceu. E queremos que Deus possa estar consolando o coração desse querido irmão, que fez essa bela canção, que mostra que Jesus é aquele que nós devemos ter a nossa fé. Ele é o autor da nossa fé e é nele que nós devemos ter a nossa fé. Vamos ouvir essa canção nesse momento. Que Deus te abençoe. meu Senhor destino vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transbordo as brancas nuvens no escuro azul.
tanto ouvir O som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora podemos dar as mãos, pois temos todos somente só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus. E morto assim, não pela cruz, voltará em mim. Por isso eu canto glória, Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Hebreus 12:2 diz que nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É através de Jesus é que nós podemos perseverar na nossa fé e podemos confiar nele e passarmos por situações que for, que ele estará junto de nós. Eu queria orar agora em favor daquelas pessoas que estão precisando da ajuda de Jesus. Senhor Jesus, queremos te agradecer de coração, porque o Senhor é o autor da nossa fé. Por isso nós podemos orar ao nosso Deus através do seu nome. E pedimos agora em favor de todas as pessoas que estão precisando da sua ajuda. Pessoas, ó Deus, que estão tristes, amarguradas, que estão com medo, que estão ansiosas com toda a situação que têm vivido. Ó Deus, pessoas que têm tido dificuldades nos seus relacionamentos, que elas possam ter sabedoria, entendimento para cuidar de si mesmo e saber perdoar e se relacionar com quem for. Ó Deus, também queremos lembrar das pessoas que estão tendo problemas financeiros. Ó Pai, as abençoe e dê sabedoria também para poder viver diante dessa situação difícil que ela está vivendo. Pessoas que perderam seus empregos, que possam, ó Deus, recuperar uma oportunidade de trabalho. Ou mesmo aquelas pessoas, ó Deus, que são donas do seu próprio negócio, donas de empresa ou mesmo de um comércio, que têm, ó Deus, tem tido dificuldade para gerenciar e pagar as suas contas. Ó Deus, delas a capacidade e que as vendas possam melhorar e a capacidade de gerir tudo isso, ó Deus. Entregamos essas pessoas em suas mãos, bem como aquelas que estão, ó Deus, doentes,
que estão internadas. Ó Deus, que o Senhor possa curá-las em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar sabedoria, entendimento para os médicos, enfermeiras e todos os assistentes ali, para ajudar essas pessoas a saírem dessa situação de doença. Ó Deus, eu te agradeço porque nós podemos depositar a nossa fé em Ti. Independente da circunstância que possamos estar enfrentando, podemos ainda agradecer e Te louvar, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e o nosso companheiro. Por isso que nós oramos em nome dEle, agora e para sempre. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Não importam as circunstâncias, nós podemos sempre adorar Jesus. Obrigado, pastor Marcos Monteiro, juntamente com a sua esposa, com seus filhos, com seu genro, netinho, com as suas noras, que cantaram essa bela canção tão conhecida e que nos trazem essa certeza que podemos louvar e adorar ao nosso Jesus, independente das circunstâncias que possamos estar passando. Vamos agora ouvir então a mensagem, a reflexão bíblica que o pastor Marcos preparou para nós aqui em Conchal. E que Deus possa nos abençoar com esta mensagem que o pastor Marcos preparou especialmente para pregar para a nossa igreja nesta noite. Vamos ouvi-lo nesse instante. Pastor Roberto, minha prima Neusânia, meus tios Laurito e Genite, Neuza Maria, é uma grande alegria falar não só para vocês, da minha família, mas para todos os irmãos da Igreja Batista de Conchal. Grande satisfação chegar até vocês neste domingo para partilharmos a mensagem da Palavra de Deus. E escolhi para a nossa meditação um dos meus textos bíblicos prediletos. Acesse aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 9. Nós temos aqui uma maravilhosa promessa de Deus. Temos aqui uma advertência extremamente relevante. O texto da palavra de Deus diz assim, Josué capítulo 1, versículo 9. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta palavra, meus queridos irmãos, é muito especial, porque existe circulando por aí um vírus tão ou mais contagioso do que o coronavírus. É o vírus do medo. Esse vírus pode nos infectar, especialmente quando nós ouvimos demais os noticiários, quando recebemos notícias ruins de pessoas que nos são queridas pelo WhatsApp. Ele se instala muitas vezes quando nós sabemos do falecimento de uma pessoa querida ou quando nós começamos a sentir algumas coisas estranhas no nosso corpo, uma febre, uma dor de cabeça. Na verdade, a gente tem essa sensação de vulnerabilidade e o medo muitas vezes chega. Enquanto o vírus estava lá na China, lá na Itália ou aqui no Ceará, vocês não estavam com tanto medo. Mas agora que eu sei que o vírus chegou aí na cidade de vocês, certamente há um receio muito maior, porque aquilo que parecia tão distante agora está bem próximo. Nós temos muitas vezes também o medo da evolução da enfermidade. Primeiro é o medo de ficar infectado, mas uma vez que se constatou que ficou infectado, agora é aquela apreensão. Como é que essa doença vai evoluir? Será que eu vou ficar só aqui em casa mesmo? Vou precisar ser internado? Se vai para o hospital, há o medo de ir para uma UTI. E quando a pessoa está, então, numa situação de UTI, existe muitas vezes o medo da morte. Sim, mesmo nós, os cristãos, na nossa humanidade, nós podemos sentir esse medo porque a vida é um dom de Deus e a gente gostaria de ficar mais tempo aqui na Terra. No texto de hoje, nós vamos encontrar um homem que estava amedrontado. Mas o seu medo não era da morte, não era essa sensação de vulnerabilidade. Embora ele fosse idoso, ele já tinha 85 anos. É que ele tinha um grande desafio diante de si. Ele tinha que substituir o seu mentor e amigo Moisés. Eu estou falando de Josué. Ele vivia esse momento extremamente desafiador. E ele não teria aquele seu amigo para compartilhar as suas dúvidas, para pedir um conselho, porque como nos diz aí no começo desse capítulo, Deus diz para eles, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Então, ele não poderia mais contar com o apoio do seu amigo Moisés. Deus então o convoca para uma missão extremamente desafiadora, porque ele tinha a responsabilidade de conduzir o povo agora na conquista efetiva da terra prometida.
Era o primeiro embate que eles teriam contra as nações que eles iriam subjugar para conquistar a terra que Deus tinha prometido. Então, havia certamente no coração de Josué um receio. Será que eu vou conseguir? Vou dar conta de substituir Moisés? E aí então Deus dá algumas diretrizes para que ele pudesse ser bem-sucedido, para que ele pudesse alcançar os objetivos que Deus tinha estabelecido para ele. E o que Josué deveria fazer? E que nós também devemos fazer quando nós estamos numa situação em que temos medo? Em primeiro lugar, obedeça fielmente a palavra de Deus, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Veja só o que diz a palavra de Deus: tão somente ser forte e muito corajosos, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. O tempo todo Deus está dizendo para Josué: Josué, coragem, seja forte, e você vai ser vitorioso. Mas há um detalhe: você precisa obedecer a minha lei, toda a lei. Muitas vezes nós selecionamos na Bíblia algumas partes que nós gostamos e esquecemos as outras. Existem alguns textos que nos consolam, que nos estimulam, mas existem outros que nos advertem, que nos levam a buscar, a rever determinadas práticas erradas. E tantas vezes nós evitamos esses textos. O desafio para Josué era não praticar o que eu chamaria de uma obediência seletiva. Muitas vezes nós somos fortes numa área, mas outras áreas precisam ser trabalhadas e nós não cuidamos disso. Isso me faz lembrar uma história que eu ouvi algum tempo atrás, de um sujeito que, lá nos Estados Unidos, parou numa lanchonete, dessas lanchonetes drive-in, para pegar um sanduíche, e ali então ele pagou o sanduíche, etc., passou lá naquela janelinha onde recebe a comida, não é? Pegou a comida e veio dentro de um saquinho também, um saquinho de papel, o troco. Só que, na verdade, quando ele foi conferir o troco que estava dentro daquela embalagem, ele percebeu que não era o troco do dinheiro que ele tinha dado. Era provavelmente o dinheiro da arrecadação de todo aquele dia. A pessoa que estava ali no final do expediente se confundiu e deu para ele, então, um saquinho errado com todo o dinheiro daquela empresa naquele dia. E aí, esse homem, então, resolve voltar e dizer: olha, vocês me deram um troco errado, muito maior do que eu paguei pelo lanche. E aí o dono daquela lanchonete ficou tão impressionado, disse: olha, isso é uma coisa maravilhosa, a gente tem que divulgar a sua honestidade, estimular as pessoas a serem honestas. Eu tenho um amigo meu que por um acaso está aqui no bairro fazendo uma reportagem para a televisão e eu vou chamá-lo para vir aqui para poder fazer uma filmagem com você e incentivar os nossos moradores da nossa cidade. Mas aquele homem que tinha devolvido o troco errado, disse: não, eu não quero isso não precisa gravar não, deixa isso para lá. Mas sabe qual era o problema? Não é que ele fosse humilde, é que ele estava no seu carro com a sua amante, ele não estava com a sua esposa. E se ele fosse filmado, imagine, toda a cidade saberia com quem ele estava naquela noite. É uma obediência seletiva. Um homem que no campo dos negócios, no campo do dinheiro, ele era honesto, mas em outra área da sua vida deixava a desejar. Na verdade, nós temos aqui um detalhe muito interessante no texto. Quando diz aí o texto de Josué capítulo 1, versículo 5, da lei: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Olha esse detalhe aí. Nós temos que evitar dois extremos, nem para a direita nem para a esquerda. Eu não estou falando aqui de posicionamentos políticos, não. Estou falando aqui em desvios que nós podemos tomar na interpretação da lei de Deus e na sua aplicação. Desvios para a direita ou para a esquerda, eles podem ser compreendidos como distorções que muitas vezes nós cultivamos no estudo da palavra de Deus. Uns se desviam para um lado quando igualam as suas interpretações da lei a simplesmente a sua consciência. Ao longo da história do povo de Israel, esse fenômeno aconteceu muitas vezes. Os doutores da lei foram interpretando a lei e criando tradições que se confundiam com a própria lei.
É o desvio que eu chamo do legalismo. Quando nós misturamos as tradições humanas com a nossa própria lei, nós confundimos a nós mesmos e aos outros. Quando nós estamos confusos sobre as tradições e as leis, nós corremos o risco de sermos escravizados pelo legalismo religioso, que foi um sério problema que Jesus denunciou. Uma interpretação legalista da lei fazia com que os líderes religiosos nos dias de Jesus interpretassem a lei desprezando aquilo que é essencial, confundindo o que é prioritário com aquilo que é secundário, dando mais valor às leis rituais do que às atitudes do coração, priorizando a liturgia em detrimento da prática do bem. Eu penso que algumas vertentes do protestantismo no Brasil caíram nesse erro. Grupos que se consideravam mais espirituais do que os outros pela roupa que vestiam, pelo corte de cabelo, pelo uso da maquiagem. Pior é quando esses usos e costumes ganham um status de doutrina. Por exemplo, há muito tempo atrás eu ouvi de uma denominação em que a mulher se deixasse o cabelo, se cortasse o cabelo, perdia a salvação. Imagine que absurdo. O legalismo, com certeza, é um desvio na aplicação da lei, especialmente no tempo que Jesus inaugurou, com a sua vinda ao mundo, o tempo da graça plena de Deus. Mas há também um outro desvio, que é o que eu chamaria do liberalismo. Se o desvio, por um lado, coloca um peso de culpa muito grande, o desvio do legalismo, o liberalismo vai na direção oposta, diminuindo as exigências reais da lei. O liberalismo interpreta Deus e a lei buscando atalhos para descumprir a própria lei. Se a proposta da palavra de Deus dentro de uma determinada cultura vigente é algo muito forte, é algo contrário àquela cultura, os teólogos liberais acabam dando um jeitinho para reinterpretar e dizer, não, essa interpretação é tradicional, essa interpretação não deve ser feita assim. Quer um exemplo disso? A questão do homossexualismo nos nossos dias. Eles acham, não, isso é uma questão cultural, é uma questão que não está na Bíblia. Na verdade, na prática liberal, muitas vezes a noção de pecado individual quase nem existe. Você é capaz de fazer uma autoavaliação sobre a sua prática da palavra de Deus? Você tende a errar mais indo para a direita, sendo legalista, ou quem sabe indo para o outro lado, sendo extremamente liberal? Você faz parte do grupo para os quais qualquer coisa é pecado, ou outro grupo oposto para o qual praticamente não existe pecado? Mas além de praticar a palavra de Deus, nós temos aqui um outro desafio. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A obediência à palavra de Deus é precedida aqui por duas atitudes que andam juntas, bem juntinhas. A meditação e o ensino da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus e compartilhe a mensagem da palavra de Deus. Eu coloquei juntos essas duas ações, porque de fato estão intrinsecamente ligadas. É um grande equívoco você querer compartilhar a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus, ou tendo um entendimento muito superficial. Deus nos convida à meditação. Meditar na perspectiva bíblica não é aquilo que se diz aí por meditação. Eu vou esvaziar a mente, vou ficar zen, eu vou ficar assim lá no mundo apagando todo o pensamento. Não! Meditar é pensar, é refletir sobre o que está escrito na palavra de Deus. É uma leitura buscando compreender o significado do texto e aplicá-lo à sua vida hoje. Essa meditação acontece não apenas no momento que você está num culto ou escutando a mensagem da palavra de Deus, mas é algo que você pode fazer no seu dia a dia, abrindo a Bíblia, meditando, pensando sozinho. Quando você medita na palavra de Deus, você faz uma conexão entre aquilo que você está lendo com as conversas que você tem, com os filmes que você lê, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, aqui é a Bíblia e aqui é a minha vida cotidiana, como se fossem duas caixinhas separadas. Mas esse é um grande equívoco. Por isso nós temos que meditar e compartilhar. Não cesses de falar do que está escrito nessa lei. A palavra de Deus não é só para ser pregada pelos pastores e pessoas que têm o dom de falar, não.
Todos nós somos desafiados a compartilhar aquilo que nós cremos que está na palavra de Deus com os nossos amigos, com os nossos familiares, compartilhando aquilo que nós estamos lendo e aprendendo. Neste tempo de isolamento social, você tem conseguido separar mais tempo para ler a sua Bíblia, para meditar no que nela está escrito? Você tem usado a sua influência nas redes sociais para espalhar a palavra de Deus? Supere os seus medos, minimize os seus medos e das pessoas ao seu redor, compartilhando as promessas de Deus, compartilhando as verdades da palavra de Deus. Mas há um último ensinamento que eu quero destacar nesse texto. Versículos 5 e 9, nós lemos assim, Josué capítulo 1. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, você precisa crer que Deus estará sempre ao seu lado. Essa é uma verdade que salta aos nossos olhos quando nós lemos esses textos. Esses dois versículos enfatizam uma grande verdade acerca da presença de Deus. Versículo 5. Todos os dias estarei contigo. Ou seja, não há nem um dia sequer, desde o momento que você é gerado no ventre da sua mãe, até o seu último dia aqui na terra, quando você fecha os seus olhos e abre os olhos para a eternidade, que Deus não esteja com você. Deus nunca vai estar ocupado. Deus nunca vai estar distraído, de tal maneira que você não possa acessá-lo. Ele diz a Moisés, assim como estive com Moisés durante toda a jornada dele, eu também estarei com você. Aproprie-se dessa promessa. Mas mais do que isso, versículo 9, Deus promete, eu estarei contigo por onde quer que andares. Não existe nenhum lugar na face da terra, não existe nenhum lugar no universo onde Deus não esteja presente. Você pode estar na sua casa, fechadinho aí na sua casa, você pode estar num hospital, você pode estar num leito de UTI, você pode estar viajando para um país distante, não importa onde, Deus está sempre ao seu lado. Você consegue imaginar uma promessa mais preciosa do que essa? Eu me lembro que em momentos decisivos da minha vida, momentos de grande mudança, quando eu fui, por exemplo, para o campo missionário no sertão da Paraíba, ainda bem jovem, quando eu saí de Minas e vim aqui para Fortaleza para enfrentar o desafio de uma igreja tão maior do que aquela que eu estava acostumada. Em momentos difíceis da minha vida, quando a minha mãe faleceu, quando a minha avó faleceu, eu pude sentir esta presença consoladora de Jesus, essa presença consoladora de Deus. Eu pude apropriar-me da promessa do nosso próprio Mestre, quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como tem sido a sua experiência? Você consegue perceber a presença de Deus nestes dias ao seu lado? Peça ao Senhor que essa presença se torne muito real para você, porque a presença de Jesus faz com que o medo da nossa vida vá sendo vencido. Você está ainda com medo? Imagine Jesus chegando perto de você agora. Ele se senta perto de você, ele segura na sua mão. Quem sabe você pode colocar a sua cabeça no ombro dele, ele te abraça, ele diz, meu filho, se acalma, eu estou aqui. Mas você não vai ficar só aí apenas no colo de Jesus. Depois de um tempo aí pertinho dele, sendo abraçado por ele, ele diz, meu filho, vá agora. Você tem uma missão, você tem algo para fazer e eu estou indo com você. Então, depois de receber esse abraço, esse aconchego do Senhor, levante-se, vá em frente, ouça o chamado de Deus, cumpra a missão para a qual Deus lhe confiou, sendo fiel à sua palavra, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda e lembrando-se sempre, Deus está comigo. Que essa promessa seja uma realidade para a sua vida hoje e sempre. Vamos orar? Ó Senhor, como é bom sabermos que podemos vencer o medo de qualquer situação difícil, ameaçadora na nossa vida, porque o Senhor está conosco. Que nós possamos vencer o medo confiando nas promessas que estão na Tua Palavra e procurando caminhar de acordo com as instruções que nela encontramos. A Tua paz, a Tua direção, a vitória sobre o medo é o que eu peço, não apenas para a minha vida, mas para a vida dos nossos irmãos aí em Conchal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Muito obrigado pelo privilégio de falar-lhes neste domingo.
temos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas. Sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam. Temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do seu amor, está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Obrigado, Pastor Marcos, por esta mensagem tão consoladora e também esta música cantada pelo grupo, pelo coral jovem da igreja, que ainda finalizou ainda mais os princípios que foram colocados hoje para serem aplicados em nossas vidas. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, com a sua igreja, com os seus grupos musicais, e que Deus abençoe muito a sua família e o seu ministério aí em Fortaleza. Queremos agradecer também ao André, filho do pastor Marcos, que nos ajudou na edição, no envio desses vídeos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo que você fez. E queremos então encerrar nosso encontro hoje. Eu queria que você me acompanhasse numa oração. Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos juntos aqui. Que cada pessoa, Deus, que estava conosco, ou aquelas que ainda vão entrar e que vão assistir este culto, possam ser abençoadas por Ti.
e possam aplicar todos os princípios aprendidos aqui com a mensagem, com as canções e com tudo que foi realizado aqui. E que todos nós possamos ser abençoados por Ti durante essa semana. E queremos, ó Deus, ser igreja aonde estivermos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação no nosso encontro para celebrar agora em casa. Esteja conosco no próximo domingo, às 19h30. Até lá!